Pessoal, vamos falar agora a respeito de um assunto de saúde importante para você que acompanha o Jornal do Piauí. Existem as canetas que ajudam as pessoas a emagrecer. Na verdade, são medicamentos que você injeta no corpo para ter resultados na perda de peso. Esses medicamentos, eles são regulamentados, existem normas para a utilização. Entretanto, estão sendo tratados pela população, que inclusive tem contrabandeado esse tipo de produto, como uma solução para todas as coisas. Nós vamos fazer um alerta de saúde importante para você aqui no Jornal do Piauí com a ajuda do nefrologista Andrei Lima, que já está aqui com a gente no estúdio do Jornal do Piauí. Doutor Andrei, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Muito obrigado. Ótima tarde para o senhor. Bom, muita gente está usando essas canetas, né? Virou uma espécie de, a gente vê, virou uma moda. Isso é arriscado, doutor? É bem arriscado, Gelson. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Imagina, prazer estar obrigado. aqui servindo a você e à comunidade. E sim, é um risco, porque as pessoas têm recorrido a um tratamento sério, que é o tratamento da obesidade, que deve ser encarada assim como uma doença crônica. E como uma doença crônica não tem problema nenhum que um dos arsenais terapêuticos seja o uso de medicações, mas as pessoas têm recorrido como uma pílula mágica, né? Como uma medicação mágica. E eu costumo falar que fazer isso sem acompanhamento médico, do seu médico de confiança, pode ser perigoso. Então nós vamos começar a explicar isso para você e você participa pelo 99910-0066, número do nosso WhatsApp para a sua participação. Primeiro, vamos trazer aqui na tela do Jornal do Piauí a informação sobre o que é exatamente essa caneta emagrecedora, doutor. As canetas emagrecedoras, elas realmente foram revolucionárias em relação ao tratamento da obesidade. Antes dessas canetas, que se popularizou com o Ozempic, depois o Wegovy e agora finalmente o Mounjaro, antes o tratamento para a obesidade, o tratamento medicamentoso, dificilmente conseguia proporcionar uma perda de mais de 10% no peso corporal. E a partir dessas canetas, né, que são injetáveis, normalmente uma dose por semana, realmente foi revolucionário, um resultado muito bom. Então, os pacientes conseguem perder mais de 10% em média do peso. Agora, doutor André, quando o senhor fala a respeito dessas pessoas que não conseguem perder além de 10% do peso, existe uma falta de vontade delas, uma falta de disposição, uma falta de disciplina no momento de lutar contra a balança? Excelente, Joelson. Essa é uma dúvida que precisa ser esclarecida. Muitas pessoas tratam a obesidade com um certo preconceito. Às vezes, até alguns médicos e o próprio paciente que tem obesidade. Porque muitas pessoas acham que é só falta de vontade, que é só que basta entrar na academia, que basta fazer uma dieta. E muitas pessoas simplificam uma doença que é muito complexa e multifatorial. Então, sim, algumas pessoas têm boa vontade, algumas pessoas são disciplinadas e não conseguem tratar sozinhas esse problema que é a obesidade. Aí, para isso, existe, por exemplo, esses medicamentos. Para quem tem indicação, por exemplo, quem tem um índice de massa corpórea acima de 30, ou seja, é uma obesidade grau 1, ou quem tem um sobrepeso mais algum fator de risco, por exemplo, um sobrepeso mais um pré-diabetes, um diabetes ou uma pressão alta, essas pessoas podem sim, né, previamente se consultar com o seu médico e podem sim, esse médico pode abrir mão dessas canetas emagrecedoras. Bom, para quem nunca viu, a gente já tem essa imagem aqui ilustrativa, que a gente está chamando de caneta, que na verdade é uma agulha com uma medicação. É como se fosse uma injeção. Não é isso, doutor? E quem é que pode usar esse medicamento? Exatamente. Ela parece uma caneta, mas é uma medicação injetável. Normalmente uma vez por semana, o paciente toma essa medicação e ela foi feita inicialmente para o tratamento de diabetes, tanto o Ozempic, depois o Wegovy e agora o Mounjaro. Mas um dos efeitos colaterais foi justamente um emagrecimento bastante eficaz. Certo. Então, quem tem indicação, quem realmente tem dificuldade no tratamento da obesidade com a modificação do estilo de vida. O tratamento principal, Joelson, eu gosto de colocar o tratamento principal da obesidade, digamos assim, o bolo, né? Se a gente fosse imaginar um bolo, esse tratamento como um bolo, esse bolo principal seria modificação do estilo de vida, dieta, treinamento, sono de qualidade. Mas tem gente que mesmo com essa modificação do estilo de vida não consegue atingir
os objetivos. Atinge um teto ali de perda, não consegue passar daqui. Exatamente. Para essas pessoas que têm um IMC maior do que 30 ou uma comorbidade junto com o sobrepeso, é que essas canetas são indicadas. Então, existem exames que precedem o uso dessa medicação? Sim, o exame principal é o exame físico. Através, por exemplo, da altura e do peso, você consegue identificar o índice de massa corpórea. Mas mais importante do que o IMC é a avaliação de uma composição corporal que pode ser realizada por um exame de bioimpedância de qualidade. Que aí esse exame consegue identificar quantos por cento esse paciente, por exemplo, tem de gordura em relação à sua massa muscular, em relação à água corporal total, e assim é muito mais preciso falar em obesidade. Muito bem. Vamos falar agora sobre o risco do uso incorreto. Qual é o risco que isso pode levar para a saúde das pessoas? A pessoa não precisa, não tem indicação, ela pode atingir esse objetivo de outra maneira, ainda não chegou nesse teto de perdas. Qual o risco de abusar desse medicamento? Primeiro, Jorge, são medicações que, para quem de fato precisa, são fantásticas, realmente são revolucionárias, são muito boas. Diferente de alguns tratamentos no passado que podiam aumentar o risco cardiovascular, como, por exemplo, em alguns casos, sibutramina, o orlistat, que podia dar muita diarreia. Outras medicações mais antigas que ainda têm, sim, suas aplicabilidades dependendo do público, mas essa medicação realmente foi revolucionária porque diminui risco cardiovascular para quem tem realmente indicação. Mas, né, elas podem trazer alguns malefícios, como, por exemplo, para quem tem problema de vesícula, problema de pedra na vesícula, por exemplo, existe uma possibilidade pequena, mas existe do risco de pancreatite, de inflamação do pâncreas. Por isso a importância do acompanhamento. Por isso é importante acompanhamento, a indicação médica e o acompanhamento durante o uso dessas medicações. Olha, a Ana Laura, aqui pelo nosso WhatsApp, pelo 999100066, ela diz o seguinte: doutor, eu fiz uso da medicação acompanhada por um médico. Cheguei a perder 10 quilos. O que ela usou foi Ozempic, ela está colocando aqui. Perdeu 10 quilos. Mas os efeitos são muito fortes. E um outro remédio foi colocado à disposição dela. Ela pergunta: qual é o risco de uma mudança de medicamento, quando você está no meio de um tratamento como esse? E ela pergunta do Ribelsus. É Ribelsus? Ribelsus. Qual é o efeito que ele possui? Olha, Ana Laura. Olha, é bastante comum acontecer isso. Essas medicações, nós falamos do efeito adverso mais grave, que é a pancreatite, mas existem efeitos adversos menos graves, mais corriqueiros, que são náuseas, vômitos, alteração da motilidade, né, das fezes. Em algumas pessoas acontece diarreia, outras pessoas pode acontecer constipação. Então, por isso que é importante fazer esse tratamento com acompanhamento médico, para fazer uma progressão apropriada, né, uma progressão dessa dose, para evitar justamente esses efeitos colaterais. Quando você faz progressão de dose, ou seja, você vai aumentando aos pouquinhos essa dose semanal, você diminui bastante os riscos dessas reações adversas. Mas o uso excessivo pode levar, por exemplo, à morte? Uma pessoa pode morrer por usar excessivamente sem orientação um medicamento como esse? E aí, voltando ainda para a pergunta da Ana Laura, ela perguntou se mudar, né? Por exemplo, o Ribelsus, que é a apresentação da semaglutida, ou seja, a mesma droga do Ozempic, só que via oral. Existe essa possibilidade também, que é justamente o Ribelsus. Há como fazer, sim, essa transição supervisionada pelo médico. Tá. A Lene, ela pergunta o seguinte: existem alguns medicamentos para emagrecimento que são tomados via comprimido que geram mudanças de humor. Há medicações mais modernas com essa reação, que não levam a essa reação? Aquela pergunta. Lene. Sim. Essas medicações mais modernas, principalmente relacionadas ao tratamento da obesidade, elas têm menos efeitos em relação a risco, por exemplo, de ansiedade, de depressão, de transtornos do humor. Por exemplo, o mais moderno, que é o Mounjaro, mesmo ele tendo um efeito muito severo na redução de peso, ele tem menos efeitos colaterais do que o Ozempic, por exemplo, que a gente poderia imaginar o contrário. Se é mais forte, digamos assim, se ele é mais eficaz para a perda de peso, então ele deve dar também mais efeitos colaterais. E isso, graças a Deus, não acontece. Muito bem. Próxima informação aqui na tela do nosso Jornal do Piauí, para a gente trazer na nossa conversa. Popularidade e as consequências no mercado. Há uma procura muito grande por esse medicamento. As pessoas estão procurando
isso está levando, por exemplo, ao contrabando. As pessoas contrabandearem, comprarem de criminosos que trazem no Brasil. Aí você vê as imagens da turma trazendo dentro da roupa em aeroportos, em carros pelas rodovias. Existe a possibilidade de uma falta de controle da qualidade do que está sendo vendido através desses criminosos? Existe sim, Joelson. É um risco que a população, muitas pessoas se submetem. Nós vemos aí, como você falou, chega propaganda até no WhatsApp de gente com essas canetas na mão, oferecendo como se fosse uma mercadoria qualquer. Pessoas têm viajado aos Estados Unidos e, ao invés de trazer produtos importados, né, como os eletrônicos, têm trazido justamente essas canetas emagrecedoras. Então, há um risco do transporte inadequado dessa substância. Por exemplo, no avião, ela não deve ir em compartimento de bagagem. E corre o risco dessa medicação congelar lá em cima, no avião, depois descongela, você faz um investimento altíssimo na medicação e pode ser que você esteja tomando uma medicação que não é adequada, que pode, inclusive, dar mais efeitos adversos. Então, muitas pessoas têm recorrido a essas aparentes economias, né? Eu vou comprar aqui uma caneta emagrecedora mais barato, mas realmente isso pode ser um risco. Então, medicamento só com indicação e receita médica. E é comprado onde, especificamente, esses? Obedecendo a todos os critérios médicos? Olha, o Ozempic e o Wegovy, que são essas canetas que inicialmente que a gente falou aqui, que foram revolucionárias, já existe na farmácia. Nas farmácias comuns? Aqui. Nas farmácias comuns. E o Mounjaro ainda com importação, mas para ser feito de forma legal, deve ser feito com receituário, com termo médico e para uso pessoal. E há uma previsão para a chegada no mercado brasileiro, ou seja, para também serem vendidas nas farmácias a partir de junho deste ano. Muito bem. Doutor Andrei, quero agradecer a presença do senhor aqui com a gente. Andrei Lima, nefrologista, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, Joelson, foi um prazer. Muito obrigado por participar aqui, doutor Andrei, falando a respeito dessa medicação. Gente, pode ser utilizada, mas com orientação dos médicos. E uma mensagem deixada pelo doutor Andrei que a gente deve guardar. Esse é apenas um passo num processo de emagrecimento que passa por muitas outras etapas, como reeducação alimentar, enfim. E tudo isso deve ser feito com a ajuda de um especialista.